Eu sou o pastor Josafá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, e o verso 2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos nós que estamos vivendo os últimos dias na face da terra, o qual a palavra do Senhor nos diz, segundo o escritor aos Hebreus, o capítulo 10 e o versículo 37, porque diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém? Mostrando a nós que nós estamos vivendo assim muito perto, muito próximo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que muito em breve nós iremos ouvir o ressoar da trombeta, e nós iremos ouvir o Senhor a chamar o nosso nome para encontrar com Ele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz: olha, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então nós vemos que nós precisamos a cada dia nos prepararmos para encontrar com o Senhor, a cada dia colocarmos a nossa vida no altar do nosso Deus, como nos revela o nosso Senhor em Apocalipse: quem é santo, santifica-se mais ainda; quem é justo, justifica-se mais ainda. E dentro dessa palavra, o apóstolo Paulo, ele vem falar para nós oferecermos ao Senhor, primeiramente, um culto racional, um culto com entendimento. Certamente um culto que tenha respaldo bíblico, que tenha base dentro da vontade, do querer do Senhor. E depois, no versículo 2 do capítulo 12, ele vem nos dizer, este versículo que eu li, e que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? O que nós realmente podemos entender com o que o apóstolo Paulo está realmente nos dizendo, como diz João, a primeira epístola de São João, capítulo 2, verso 15 e 16, quando ele disse que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida, nos mostrando que tudo que neste mundo, ou a maioria das coisas que neste mundo há, amém, tende-se a puxar-nos para fora da vontade e do querer do Senhor. As coisas muitas vezes mais simples, desde a nossa alimentação, saúde, educação, segurança, até outras com respeito a diversões e outros pontos mais. O Senhor, Ele está aqui nos dizendo que, em outras palavras, nós vigiarmos, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 7, vigiarmos e estarmos atentos, porque em tudo há ações malignas, há armações do diabo, para que através de alguma forma nos tire da vontade e do querer do Senhor. Então o apóstolo, ele nos diz: olha, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com as coisas que o mundo oferece, aparentemente, muitas vezes, parece benéfico, parece de aproveito para a nossa vida, em alguns momentos parece trazer até benefícios espirituais, mas na sua maioria são enganos, engotos, e que a tendência é realmente agradar a carne. E quem vive sobre a ação da carne não agrada a Deus, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Amém? Nos falando ali sobre a obra da carne, as obras do Espírito,
e nos aconselhando que se nós quisermos agradar o Senhor, se nós quisermos preparar-nos para um encontro com Deus, para termos uma vida cheia da graça e da vontade do Senhor, que venhamos viver em espírito e assim jamais satisfaremos a vontade da carne. Com respeito a este mundo, e o que o apóstolo Paulo nos diz ainda na segunda carta do apóstolo a Timóteo, o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele diz, olha, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é algo realmente verídico e bem atual o que nós estamos vendo hoje de cristão em quantidades não pequena que não mais estão sofrendo a sã doutrina, que não mais estão tendo prazer na sã doutrina, na palavra do Senhor, no evangelho verdadeiro de transformação, de mudança, de santificação. O evangelho que diz o Senhor Jesus Cristo a Nicodemos que é necessário nascer de novo, ou que diz o apóstolo Paulo que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós vemos que uma boa parte dos cristãos já não mais conseguem sofrer ou realmente viver esta palavra, e assim como diz o apóstolo Paulo, sofrer a sã doutrina, mas estão tendo como comichão nos ouvidos, não estão mais suportando ouvir este evangelho da verdade, porque estão contaminados pelo mundo, pelas conformidades da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, e estão andando de um lado para o outro, procurando doutores e amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou homens pregadores, pregadoras, profetas, missionários e tantos outros que falam segundo o seu coração. E, infelizmente, o que mais nós vemos nos dias de hoje são bajuladores do evangelho. Pessoas sem nenhum escrúpulo espiritual, sem nenhum senso espiritual, sem nenhuma comunhão com Deus, sem nenhuma direção do Espírito Santo. E se tiver, algum dia perderam, amém, estão mais preocupados com os seus belos prazeres, com realmente o seu bem-estar financeiro, social, com seu predomínio sobre uma grande multidão de fiéis, para realmente mostrar e deixar o seu legado, amém, do que propriamente com a salvação, com a libertação das pessoas, com a preparação das pessoas para encontrar com o Senhor nosso Deus. Então o apóstolo ele nos diz, olha, não vos conformeis com este mundo, amém, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo ainda nos fala muito sobre isso, em Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre as armaduras do Espírito. E uma das armaduras interessantes é o capacete da salvação colocado em nossa cabeça, que protege a nossa cabeça, o nosso entendimento, quem sabe o cérebro, de receber mensagens malignas, diabólicas, enganadoras, de homens fraudulentos, espiritualmente falsos, profetas, falsos doutores, falsos mestres, que não têm compromisso com Deus, mas com o mundo. Amém? E assim então, com esse capacete, nós estaremos protegidos, amém, o nosso entendimento deste mal. Amém? Como nós realmente colocamos esse capacete em nossa cabeça, estudando, lendo a palavra, examinando as escrituras e buscando direção do Espírito Santo para que venha iluminar-nos e vivificar a palavra dentro de nós, para que nós tenhamos, por graça e sabedoria de Deus, como comparar o certo do errado,
o útil, o agradável, daquilo que realmente é inconveniente a um servo ou uma serva de Deus, e assim rejeitar as coisas que desagradam o Senhor. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está perto de voltar e a qualquer momento vai buscar a sua igreja. E não deixamos nos enganar que o Senhor, como sempre temos falado, Ele mudou porque Ele não mudou. Não adianta nós pensarmos que esse estilo de vida que hoje as igrejas pentecostais estão levando, amém, achando que estão servindo a Deus, que não estão. Deus não mudou, Deus é o mesmo, aquele que outrora revelava, outrora falava com respeito a muitos pecados. Se nós dissermos aqui, por exemplo, roupas curtas, pinturas, mulheres cortando cabelo, pinturas de cabelo e tanto mais, tantas outras coisas mais, tantas outras, infelizmente, que tem entrado, outros pecados que têm entrado no seio da igreja, e tem apodrecido os altares, e tem impedido a ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. E assim então, o povo ele faz o que? Tem sido enganado, tem sido manipulado pela mentira e pelo engano. O apóstolo nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, nos diz: olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E ele diz, olha, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E como nós destruímos o templo de Deus? Trazendo essas imundícias, minissaias, decotes escandalosos, pinturas, mulheres cortando cabelo, homens ficando cabeludos, e tantas outras porqueiras, danças, discotecas dentro da igreja, tantas imundícias do mundo, conformando com o mundo. A igreja tem perdido o senso espiritual, e em vez de realmente contagiar o mundo, tem sido contagiado pelo mundo. A igreja parece não ter mais a mente de Cristo, sabedoria, entendimento, para criar as suas novidades, mas tem que imitar o mundo. E o apóstolo Paulo diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é santo, santifica-se mais ainda. Quem é justo, justifica-se mais ainda. Pois o tempo está próximo, logo Jesus vai voltar, e só os que estiverem preparados irão subir para a glória. Que Deus continue abençoando a sua vida e falando ao seu coração, em nome de Jesus.